Bem, a gente está falando sobre sofrimento na vida do cristão, na vida do homem e da mulher de Deus. E eu comentei com vocês mais cedo sobre as 3 atitudes que a gente encontra aí no mundo, de 3 culturas diferentes: a cultura ocidental, que rejeita qualquer tipo de sofrimento, rejeita qualquer proposta que possa nos levar ao sofrimento. Falamos da cultura oriental, os confucionistas, shintoístas, hinduístas, mais precisamente, que entendem o sofrimento como um karma. O que é o karma? É um destino inevitável. A pessoa não pode evitar passar por aquilo e espera que o sofrimento possa produzir na próxima vida uma vida melhor, de aperfeiçoamento e assim sucessivamente até a pessoa chegar ali onde ela acha que vai chegar. E por fim, a gente está falando sobre o sofrimento na vida do discípulo de Cristo, correto? E eu comentei com vocês que existem vários tipos ou vários motivos de sofrimento na vida do ser humano. Comentei com vocês que existe um sofrimento que é consequência natural, como a velhice, um acidente, um desastre, um assalto. É importante que a gente pense nisso, porque às vezes eu encontro alguns cristãos que, ao bater o carro, ao ser assaltado, ele diz assim: mas como é que um servo de Deus pode passar por isso? Pois é, amado, pode. Pode. O mundo que a gente está vivendo é um mundo onde a gente está envolvido, omitido com gente má. E a gente sofre as consequências desse ambiente, correto? Enquanto não houver uma nova terra, um novo céu, uma nova nação reinando, nós vamos passar por essas coisas. E muitas delas não têm resposta. E, de fato, a gente não precisa ter resposta para tudo. Você concorda ou não? Não precisa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus tem a resposta para tudo e isso nos basta. A gente confia nele. Você crê assim também, não? Ou você é daquele que quer resposta para tudo que acontece na vida? Olha, você não vai ter. Então, fica tranquilo. Amém? Bom, a gente começou falando sobre o primeiro motivo de sofrimento. Você se lembra qual foi? O pecado. O pecado sempre vai trazer consequências. Sempre. Sempre. Você pode dizer assim: mas o Senhor não perdoou? Perdoou. Mas a consequência, ela fica. O Senhor perdoou a Davi do seu pecado de adultério e assassinato? Perdoou. Mas, obrigado. Mas a espada nunca mais se apartou da sua casa. E o Senhor deixa para o nosso ensinamento, para que a gente não faça de novo. Correto? Comentei com vocês um certo dito, que a pessoa diz o seguinte: você pode tirar o prego, mas o buraco fica. Você não pode tirar o buraco, fica ali para a gente lembrar. Comentei também que existe sofrimento por, qual foi o segundo? Decisão equivocada. Você já tomou alguma decisão equivocada? Sim ou não? Eu não levanto as 2 mãos porque uma está segurando o microfone. Quantas vezes a gente tomou decisão equivocada? Você também tomou? Tomou? Quer dar um testemunho? Não, tá bom. A gente toma uma decisão equivocada. São decisões que não são pecado. Deixa eu contar uma. Ontem eu comentava com os irmãos que tem testemunho e tem testemunho. No meu caso, eu ganhei um carro. A pessoa não me dava um carro assim, de vez, porque ele não tinha o dinheiro no momento. Aí falou: Jamei, vai na concessionária, escolhe o carro e eu pago.
Não é todo dia que a gente recebe uma proposta dessa, né? Eu fui na concessionária, escolhi o carro, mas eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que é que as pessoas vão dizer eu com um carro novo, chegando assim, sem que eu tenha jogado uma loteria e, portanto, ter ganho dinheiro para poder comprar o carro, né? E eu fiquei assim, receoso. E ao invés de comprar um carro novo, zero, que não iria me dar trabalho, eu comprei um carro usado. Naquele tempo que estava entrando álcool no Brasil. E para ficar assim mais econômico, eu mudei o motor do meu carro para álcool. E aquele irmão tinha dito para mim, olha, você pode comprar, eu não vou poder pagar à vista, faz lá o contrato que eu pago as prestações. Eu falei, tá bom. Pois bem, todo o dinheiro que ele me dava mensalmente, eu aplicava na oficina mecânica, ou gastava, né? Na oficina mecânica. E eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, como é que pode? Ele falou, você quis. Eu te dar um carro zero, você não quis. Então, fica enriquecendo mecânico. Então, decisão equivocada. E eu poderia contar a vocês aqui muitas decisões equivocadas que eu tomei na vida. E não garanto que não vou tomar ainda. Mas espero que as decisões equivocadas sejam cada vez em menor número. Agora, qual o segredo? Ou qual é um seguro? Ou qual é a decisão que nós podemos tomar para tomar cada vez menos decisões equivocadas? Orar, claro, e pedir conselho. Amém? Agora, o problema é que às vezes a gente se acha assim muito sábio e não pede conselho. Aí, já viu o que acontece, né? O terceiro motivo que eu quero comentar com vocês de sofrimento é sofrimento por causa do Evangelho. E aí eu quero ler alguns textos com você. Nós temos 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo é Satanás. O segundo inimigo é o mundo. O mundo, que eu digo, é o sistema do mundo. E o terceiro inimigo é a nossa carne. Trabalhar contra Satanás ou enfrentar Satanás é relativamente fácil. Porque você toma uma posição, repreende, amarra, manda embora e, via de regra, ele obedece. Mas, e a carne? O que é que você faz com ela? Se amarra? Expulsa? Manda embora? Então, o inimigo que nós temos é a nossa carne. E quando eu digo carne, não estou falando do corpo. Eu estou falando da natureza caída. De uma forma de pensar que não é a mente de Cristo, é a minha própria mente. E isso é que provoca em nós, muitas vezes, muito sofrimento. A nossa carne, ela é contrária, ela é avessa a qualquer comprometimento nosso com Deus. E aqui nesse caso funciona uma das leis de física, que é da ação e da reação. Você se lembra disso? Toda ação produz uma reação na mesma força, na mesma direção, em sentido oposto. Mais ou menos isso, né? Se eu estou lembrado. Então, tudo que você fizer, toda decisão que você tomar, o inimigo vai se levantar contra. Eu não sei se você já ouviu uma expressão que algumas pessoas dizem ou diziam, assim, quando eu não era crente, eu não tinha tanto problema. Você já ouviu ou não? Você já ouviu ou não? Quem já ouviu isso? Agora, quem já falou isso? Então, meu irmão, você se esquece que você mudou de time. Você mudou de time. E o time do lado de lá não tem nenhuma regra. Ele vai bater com toda a força que ele tem. Então, quando você toma posição em Deus, Satanás, o mundo e a carne virão contra você.
Alguns se acovardam e dizem, então não vou tomar nenhuma decisão. Eu conheço pelo menos 2 pessoas que eu conversei, eu insisti, eu implorei, chorei com elas. Falei assim, Jamé, não vou tomar decisão para seguir a Cristo não, porque depois vem luta. Não é melhor lutar agora do que ir para o inferno depois? Mas pessoas que se acovardaram, que resolveram não tomar uma posição de santidade. E ela disse assim, eu não vou tomar posição de santidade não, porque eu posso não conseguir manter. E esquecendo que quem nos dá graça para manter as posições é o Espírito Santo. Nenhum de nós consegue. Você sabia disso, não? Nenhum de nós consegue. A decisão é nossa, mas a força é do Senhor. Quando você toma uma decisão, Deus lhe dá a força. Quando você pisa o pé na água, o mar se abre, não antes. O problema nosso é que a gente quer que o mar se abra, a gente distante dele. Deus falou, não, pisa primeiro que eu abro depois. Já passou por isso, não? Fica esperando que Deus faça um milagre para você avançar. Deus fala, avança que eu faço um milagre. Aí fica nós dois lá, eu e Deus, querendo saber quem que vai agir primeiro. Aí Deus fala, pisa na água, bate com a vara na água, ande sobre a água. Amém? Tem um cântico que diz que se o mar abrir, se o mar não abrir, a gente anda por cima dele. Lembra dessa canção? Não. O mundo, o sistema deste mundo, o modo de vida desse mundo se levanta furioso contra nós. Lá no seu trabalho, você sabe como é. Ou você chega no seu trabalho e no primeiro dia você marca a posição, ou você vai sendo imprensado para trás cada vez mais. É assim ou não? Você tem que chegar lá e falar quem você é. Senão as pessoas vão empurrando você até destruir você. Eu trabalhei numa empresa e eles sabiam que eu era pastor, e na hora do almoço eles ficavam perto de mim contando piada suja. E cada piada mais suja que a outra. E eu estava ali fazendo meu trabalho, continuando. E eles contavam aquela piada, não era para que eles pudessem rir, mas para me ofender. Queriam me ofender. E eu não reagia. Aí um dia, eles chegaram para mim e falaram, Jamé, você não se importa que a gente conte essas coisas perto de você? Eu falei, não. Porque cada animal tem a sua linguagem. O gato mia, o cachorro late, e vocês contam essas coisas. Eu nunca me importei que um gato miasse, nunca me importei que um cachorro latisse. Então, vocês podem continuar, isso aí não vai me afetar. Nunca mais. Nunca mais. Você tem que marcar a posição, porque as pessoas vão chegar perto de você para destruir você. Você sabe disso? Não. Na escola é assim. No trabalho é assim. Então você tem que se posicionar. E se posicione no primeiro dia que você chega. Eu não sei se você conhece um versículo que diz que a melhor defesa é o ataque. Conhece esse versículo? Não. Então já chega lá e se posicione. Não agredindo ninguém. Não agredindo ninguém. Chega lá, eu sou um discípulo de Cristo e procuro me santificar para a glória dele. Ah, mas não vão entender. Problema deles. Você não tem que explicar tudo. Você tem que se posicionar. E Deus vai lhe ajudar. Deus vai estar contigo. Vamos ler um texto que nós lemos mais cedo. Colossenses 1, 24. Aliás, não, nós lemos Filipenses, não é? Colossenses 1, 24, por favor. Quem achou pode ler. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Isso. Paulo assumiu uma postura de que ele deveria
completar o sofrimento que restava de Cristo em favor da igreja. Aí você vai falar assim, mas o sacrifício de Cristo não foi completo? Sim e não. Sim, no que diz respeito à salvação, sim, no que diz respeito a perdão de pecado, sim, no que diz respeito à compra da nossa vida. Não no que diz respeito a aperfeiçoamento, não no que diz respeito a aprendizado, não no que diz respeito a gente completar a nossa carreira em Cristo. E quem toma conta de pessoas, quem discipula pessoas, tem que entender que isso traz sofrimento. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho quase certeza que vocês concordam, que não existe na vida nada mais maravilhoso do que ter filhos. Os pais concordam comigo, não? Nossa, que desânimo. Eu senti mais ou menos aí no ar. Hã? Não, ser avô é outro nível. Ser avô é outro patamar. Nem vou dizer para vocês. Quando a gente entra na adolescência, a coisa é fantástica. Mas ter filhos, gerar alguém, trazer alguém a esse mundo, é algo fantástico. Por outro lado, não há nada mais complicado que criar filho. Vocês também concordam, não? Porque nenhum deles vem com manual. Vem, não? Não vem com manual. Hã? Não tem receita. Não dá para se queixar no Procon. Não dá para devolver no hospital. É glorioso e trabalhoso. Mas, quando você vê seu filho crescendo, tomando atitudes, tomando posições, se responsabilizando, casando, tendo filhos, você fala, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, é dolorido. Ou não é? Você não chegou assim a um ponto, um dia, de falar assim, eu tenho vontade de rachar a cabeça e meter lá dentro. Já pensou nisso? Não? Já passou por isso? A minha filha mais velha dizia assim, falando para os filhos dela, quando vocês eram pequenos, eu tinha vontade de engolir vocês. Que pena que eu não engoli. Criar filhos e cuidar de discípulos traz sofrimento. É o que Paulo está falando. E ele fala aos Gálatas, ó Gálatas insensatos, por quem de novo sofro dores de parto. Quando ele fala de novo, a gente não sabe se ele está falando da segunda vez, ou da terceira vez, ou da quarta vez. Porque tem discípulo que você tem que gerar e parir de novo, até que Cristo seja formado na vida da pessoa. Com um detalhe, você não pode desistir. Você não pode descartar. Alguém um dia me perguntou, Jamê, até que ponto eu devo ir e quando é que eu posso desistir? Você tem uma resposta? Não. Eu tenho. Muito simples. Eu falei à pessoa, quando Deus desistir de você, você pode desistir do discípulo. Pronto. No dia que Deus falar, eu desisto de você, você pode falar para o discípulo, eu desisto de você. Algum dia Deus vai desistir de você? Não. Então, não. Você tem que parir de novo, e parir de novo, e parir de novo, até ver Cristo formado na vida da pessoa. E chorar, e orar, interceder, e clamar, e se gastar, e levantar de noite, e correr no berço. É a mesma coisa, tá?
É isso que Paulo fala, que completava na sua carne o resto das aflições de Cristo. Eu li com vocês um texto hoje de manhã, de 2 Coríntios 12, 15, que diz: eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando mais, seja menos amado. Aqui, amados, há um gatilho, uma armadilha terrível, que infelizmente a gente cai nela. É a tal da busca da gratidão. Não há nada mais terrível do que a busca da gratidão. E infelizmente eu já ouvi pai dizer assim: esse menino é ingrato, porque eu me mato por ele, ou essa menina nem ingrata, porque eu me mato por ela, eu faço tudo por ela e não vejo um pingo de gratidão. A gente se esquece de que os nossos filhos não pediram para nascer. Eles não fizeram requerimento para vir a esse mundo. Você foi o culpado? Posso dizer isso? Não. Você que produziu. E tudo que nós fizermos para os nossos filhos, não tem gratidão. A gratidão é uma armadilha que me faz querer pagamento por uma obrigação. Eu estou falando de filho e estou falando de discípulo. Quando a gente busca gratidão, a gente está procurando lucro na obra de Deus. E o ministério não é fonte de lucro, nem financeiro, nem emocional. E eu conheço muitas pessoas que estão no ministério atrás de lucro. Às vezes não é o dinheiro, é um elogio, é um agradecimento. E amados, nós não fazemos as coisas por pagamento, fazemos para servir a Deus, tanto discípulo como criação de filhos. Amém? Jesus deixou muito claro que se nós recebemos o pagamento aqui, nós não vamos receber lá. Aí você escolhe. Se a gente recebeu o galardão aqui, a gente não recebe lá. E a palavra de Deus é muito clara quando diz para nós que tudo o que fizermos, devemos fazer como para o Senhor e não para pessoas. Nós servimos a Deus. Amém? Ah, mas as pessoas não me elogiam. Nós não somos movidos a elogios. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. E a gente fala: a Deus toda a glória. Se a Deus toda a glória, o que é que sobra para nós? Nada. E tem uma outra coisa. Eu escuto pessoas falar assim: não, eu gosto muito de pregar, por isso eu prego. Eu gosto muito de tocar, por isso eu toco. Sabe o conselho que eu dou? Para de fazer isso. Porque a gente não faz porque gosta. A gente faz porque o Senhor gosta. Não importa se eu gosto ou não. Importa se Deus gosta. Vocês estão desanimados, então? Nós não fazemos porque gostamos. Nós fazemos porque Ele gosta. A palavra diz que eu devo entregar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. A quem? A Deus. Você já conheceu algum sacrifício agradável a quem se sacrifica? Não tem, amados. Tem que ser agradável ao Senhor. E o pior, Sodré, eu já vi gente se queixar que não gostou do culto. Mas, meu Deus do céu, o culto não é para você, querido. Quem tem que gostar do culto é a pessoa de Deus. Ah, mas não gostei das músicas, querido. Contrata uma banda de mariachi para tocar embaixo da sua janela. A gente não canta para as pessoas se entreterem. Só tem uma pessoa aqui que deve ser agradada. É o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda riqueza. Amém? Então pare de gostar, para com isso. Ah, mas não estou gostando.
Tá. E olha para o Senhor. Vê se Ele está gostando da sua música. Vê se Ele está gostando das suas atitudes. E se Ele estiver gostando, continue fazendo. Amém? Mas não faça as coisas porque você gosta. Faça porque Deus gosta. Porque nós vivemos para Ele. O primeiro cântico que nós cantamos hoje aqui, qual foi? Eu nasci para te adorar. É por isso que eu estou aqui. É que às vezes a gente canta sem prestar muita atenção. Vocês concordam ou não? Então a gente tem que prestar mais atenção no que canta. Nós nascemos para adorar o Senhor. Nascemos para a glória dEle. Vamos ler um outro texto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Voltando para o tema de sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa da igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10 diz: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos. Somos perseguidos, e sofremos. Somos blasfemados, e rogamos. Até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Esse é o retrato de um servo e de uma serva de Deus. Amém, amados? Amém. A gente está vivendo num mundo que oferece para nós prazeres, lucros, um hedonismo terrível, um narcisismo terrível. Não é assim no reino de Deus. Não é assim no reino de Deus. Nós estamos aqui no reino de Deus para nos gastar em favor da igreja, para a glória do Senhor. Amém? Amém? Tiago capítulo 5, verso 10. Tiago 5, verso 10. Diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eu quero perguntar a você uma coisa: qual dos profetas que você conhece nas Escrituras que teve uma vida fácil? Me cita um. Talvez Isaías, antes da morte do rei Uzias. Eles eram primos, e ele estava ali no palácio, e profetizava sem nenhuma rejeição. Mas no ano da morte do rei Uzias, Deus se revela a Isaías, e aí é o começo das dores. Jeremias, quando ele diz não passo de uma criança, ele tinha 11 anos de idade. 11 anos. E durante 23 anos, ele profetiza desde o nascer do sol até o pôr do sol. Eu pergunto a vocês, quem obedeceu a Jeremias? Ao contrário, ele foi diversas vezes jogado na prisão, diversas vezes jogado no poço, porque ele não era aceito. Nenhum profeta teve vida fácil. Você quer ser um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor? Então, põe na conta o sofrimento como algo que vai acontecer. Amém? Amém. Nenhum profeta teve vida fácil. Atos capítulo 9, quando Saulo se converte, ele cai por terra no caminho de Damasco. É Atos 9, eu vou contar a história porque você já conhece toda ela. Ele cai por terra, e o que é que ele ia fazer em Damasco? Ele tinha cartas,
do sacerdote de Jerusalém para perseguir aos discípulos. E no caminho de Damasco, ele se encontra com um paredão. Ele se encontra com a rocha e cai por terra. E aí aquelas perguntas: Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Aquela série de perguntas que acontece ali. E quando ele cai por terra, ele faz uma pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Lembra? E o que é que Deus fala para ele? Entra na cidade que lá te dirão o que fazer. Nesse mesmo tempo, Deus está falando com Ananias. Olha, Saulo teve um encontro comigo e eu quero que você vá lá para orar por ele, para ele receber a imposição de mão, ser batizado e dar as instruções para Ananias. Você se lembra a reação de Ananias? A mania de informar Deus das coisas que estão acontecendo. É ou não? Senhor, esse camarada ali está perseguindo a igreja. Deus não sabia? A gente tem mania de, na nossa oração, informar Deus. Senhor, tu sabes que amanhã eu vou viajar. Deus fala assim: puxa, não sabia. Nossa, nós nem conversamos sobre isso. Nem vi na tua agenda. Mas ele informa a Deus: esse homem tem perseguido a igreja. Sabe o que é que Deus fala para Ananias? Assim: eu vou mostrar para ele como importa sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. E Deus quebra a resistência de Ananias. E o que eu acho mais interessante, mais engraçado, é que esse homem que estava pensando que aquele era um perseguidor de igreja, estava resistindo, quando ele chega perto de Saulo, ele fala: Saulo, irmão. Como Deus muda a nossa visão, né? Antes era um perseguidor, agora era irmão. Mas eu chamo sua atenção para isso. Deus falou para Ananias que Saulo seria um vaso que ele havia escolhido para sofrer por amor do seu nome. Amados, ninguém que é chamado por Deus escapa do sofrimento pela vida da igreja. Desculpa eu falar isso, você está muito entusiasmado para se entregar ao ministério, mas eu preciso lhe mostrar que isso faz parte do contrato. Faz parte da regra do ministério. Hebreus capítulo 11, eu poderia pegar todos os versículos que falam das pessoas que sofreram, mas eu quero ler somente 2 versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. O que é que diz aí? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo e ter o gozo do pecado. 26. Tendo com maiores riquezas a recupera de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. De quem o escritor aos Hebreus está falando? De Moisés. O que é que foi oferecido? O que estava na carreira de Moisés? Os tesouros do Egito. Ele foi criado em todas as ciências egípcias, porque certamente ele viria a ser um líder lá no reino do Egito. Mas o que ele faz? Qual a atitude dele? Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. E por que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus? Ele tinha vocação para faqui? Não, é porque ele tinha visto a recompensa. Ele tinha visto a recompensa. Paulo depois fala que a mulher, quando está para dar à luz, ela sofre muito, mas isso é suplantado pela alegria do filho, da criança que nasce. Quando a gente tem em vista o que nós vamos alcançar, todo sofrimento é pouco em relação ao prêmio da soberana vocação. Você consegue enxergar a recompensa? Se você conseguir enxergar a recompensa, então você vai dizer: vale a pena o sofrimento.
Eu não sei qual é a sua expectativa em relação ao futuro. Cada um de nós tem uma expectativa, né? Eu estava escutando esses dias atrás um irmão que dizia assim: o meu sonho é chegar lá, diante de Jesus Cristo, ouvir a voz dele e, se possível, fazer um carinho no rosto dele. O que me encanta no futuro é o texto que Hebreus fala, que o Senhor vai nos tomar pela mão e vai chegar diante do Pai e vai dizer: eis aqui os filhos que tu me deste, e eu não me envergonho de chamá-los meus irmãos. E o texto diz que Jesus vai cantar louvores no meio da congregação. Você já pensou ouvir Jesus cantar? Eu sonho com esse dia. E por causa disso, eu digo: Senhor, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena sofrer, vale a pena se gastar, vale a pena não dormir, vale a pena se entregar, vale a pena. Há uma recompensa para nós. Sim ou não, amados? Há uma recompensa para nós. Você pode adorar a Deus? Pode adorar. Fala com Ele a respeito dessa recompensa. O que é que você está esperando? É isso que nos move. É isso que nos puxa para frente. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo disse que ele deixava as coisas que para trás ficaram e ele corria para fisgar aquilo que o havia fisgado. Alguma coisa fisgou a Paulo, e foi o Senhor Jesus, foi a vontade de Deus, foi a soberana vocação, e Paulo corria para alcançar aquilo que o havia alcançado. Se Jesus alcançou você, se Jesus fisgou você, você vai querer encontrar com Ele e vê-lo como Ele é. Amém, amados? Amém. E entrar no gozo eterno com o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós queremos, amados? Aí a pergunta é: vale a pena? Vale a pena? Tem certeza? Então dedica a sua vida ao Senhor. Ah, mas tem sofrimento. Não tem problema. A tribulação é leve e momentânea, mas o peso de glória é eterno. E que são 70, 80 anos diante da eternidade? É nada. Amém? É nada. Eu viajo talvez há 50 anos. 50 anos eu viajo. E quanto mais tempo eu estou de vida, tenho quase 51 anos de casado. E eu vou lhe contar um segredinho. Cada vez mais, sou apaixonado por minha esposa. E cada vez mais, eu tenho uma pressa tremenda de voltar para casa. Por causa dela. Na última noite das minhas viagens, normalmente eu não durmo direito, de ansiedade de voltar para casa. É só 51 anos, não me acostumei com isso ainda. E não quero acostumar. Eu brinco com os irmãos que eu tenho 51 anos de casamento e parece que vai dar certo. Parece que vai dar certo esse negócio. Se eu tenho esse sentimento em relação à minha família, quanto mais em relação a Deus. Tem dia que eu levanto com uma saudade do céu, que eu tenho que me controlar para continuar aqui. E o que me faz continuar aqui é vocês. É vocês. E como disse Paulo, e eu ouso me comparar com Paulo nesse momento, estar com ele é uma maravilha, é lucro. Mas se ficar aqui, eu estou vendo Cristo sendo formado em vocês, eu já não sei o que escolher. Se vou, é uma maravilha. Se fico, é uma glória tremenda. Há uma expectativa que deve encher o nosso coração.
Amém? Tem que haver uma saudade no nosso coração de um lugar que a gente ainda não foi. Você tem essa saudade? Não. Deixa Deus produzir essa saudade no seu coração. Que vontade de chegar perto dele. Que vontade. Talvez Deus não vá suprir essa saudade sua e vai deixar você esperando um pouco mais. Mas está acontecendo a mesma coisa com ele. Pedro diz que os céus estão contendo a Jesus Cristo até os tempos da restauração de todas as coisas faladas pela boca dos santos profetas. Porque se fosse pela paixão de Cristo, pela igreja, já teria voltado. Mas os céus estão retendo o Senhor Jesus até o momento certo. E quando todas as coisas faladas pelos profetas forem restauradas, os céus não reterão a Jesus Cristo e Ele virá para nós. Deixa essa paixão de Jesus por nós criar uma paixão em você por Ele. Porque essa paixão por Ele vem dele mesmo. Vem dele mesmo. Amém? É isso que nos move. É isso que faz Paulo falar o que falou no 2 Coríntios capítulo 4. Eu quero ler com vocês. Porque Deus, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É assim, amados. É assim. É assim a nossa vida. É assim o nosso ministério. E quando eu refiro ao nosso ministério, eu não estou usando aqui um pronome majestático, como se diz. Eu estou falando nós. Nós. É assim que a vida de Cristo se manifesta em cada um de nós. Amém? Amém. Diz assim, é assim que a vida de Cristo se manifesta em mim. Pode falar. Assim a vida de Cristo se manifesta em mim. Que glória tremenda. Que glória tremenda. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado desse sofrimento por causa de Cristo? Vamos voltar alguns capítulos em 2 Coríntios. Vamos lá para o capítulo 1. Eu falei com vocês que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de sofrimento. Você já viu, não? É uma carta de sofrimento. Assim como a segunda carta dele a Timóteo. 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quem nos consola no nosso sofrimento é Cristo. Como transborda o sofrimento, transborda a consolação. Amém? Você quer ser consolado pelo Senhor? Não tem consolação se não há sofrimento. O problema da gente é que a gente quer o resultado, mas não quer o que produz o resultado. É o processo. Nós estávamos conversando sobre o processo. E se tem uma coisa que a gente não gosta, é de processos. A gente não gosta de processo. Mas, amados, santificação é um processo.
Glorificação é um processo. Crescimento é um processo. Mas a gente não gosta. A gente gosta do cartão eletrônico, põe lá, bate a senha e a coisa acontece. Você sabe o que eu estava me lembrando? O primeiro computador que eu comprei. Em 1984, eu comprei um computador Macintosh. Era um negócio fantástico. Você colocava aquele disco de 5 1/4, dava boot. Aí você tirava aquilo e colocava o disco de programa, WordStar. Naquele tempo, os dinossauros passeavam nas ruas. E aí um dia eu troquei por um XT, depois por um AT e um Pentium, a glória das glórias. E as nações vinham na minha casa, não. E eu achava que aquilo era rápido. Hoje eu tenho um iMac bem veloz, mas às vezes eu olho para ele e falo, que computador lerdo. Ô bicho lerdo. A gente é assim. E a gente transfere isso para a nossa relação com Deus. A gente chega assim, acha que falou com Deus e digitou a senha, em nome de Jesus, sem espaço. Eu conversava com o Wallace, permita, tá, Wallace? Permita. O negócio de Deus, não caia por terra, nem caia para trás. Eu vou te falar uma coisa. O negócio de Deus não é responder oração. O negócio de Deus é relacionamento. E sabe por que Deus muitas vezes não responde oração? Para você voltar para orar de novo. Porque às vezes a gente usa Deus assim num negócio, um relacionamento utilitarista. Eu estava comentando com o Wallace. Você lembra que um Papa renunciou? Bento XVI? Eu não sei se você ouviu o discurso dele de renúncia. Ele disse que ele estava renunciando principalmente por 3 grandes motivos. O primeiro motivo é que ele estava doente, muito doente. O segundo motivo é que ele não conseguia enfrentar a estrutura da Igreja Católica. Mas o terceiro motivo, que mais me impactou, é que ele disse que as pessoas estavam instrumentalizando Deus, usando Deus. E nós podemos fazer isso. Relacionar com Deus só por aquilo que Ele pode nos dar. E Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em nós, relacionar conosco. E Ele não lhe dá imediatamente aquilo que você pede, porque se Ele der, você vai embora. Ele fala, não, fica um pouco mais comigo. Aí você fica, o Senhor não responde a oração. Eu falo assim, eu sei, não vou responder não. Eu gosto de você pertinho de mim. E se for preciso, você vai ficar orando aí um tempão assim, porque eu quero você perto de mim. Você já pensou se os casamentos, se os relacionamentos entre nós, entre marido e mulher, fossem só para a gente ganhar o que o outro pode dar? Como é que você ficaria? Se a pessoa que você ama só quis casar com você porque você tem alguma coisa para oferecer para ela. É ruim, né? É ruim. Com Deus é assim também, amados. O negócio de Deus é se relacionar conosco. Por isso a gente tem que cultivar isso. Estar na presença dEle. Como 2 amigos mineiros. Que depois de 1 hora que estão juntos, 2 horas, ele fala, pois é, né? O outro fala, é. Aí passa aquele tempão. Então, né? A conversa está boa, mas você consegue ficar assim diante de Deus sem pedir nada? Sem pedir nada? Um dos sentidos da palavra oração expressa a atitude do filhote do passarinho no ninho.
que quando a mãe ou o pai chega com alimento, ele abre o biquinho. Essa atitude é traduzida por oração. Então, orar não é falar, é esperar em Deus. Não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Amém? Um amigo meu foi chamado por um outro amigo meu para os dois subir ao monte, porque um deles, o que chamou, precisava ouvir Deus. Tinha algumas coisas que ele precisava ouvir, então chamou um companheiro. E os dois subiram. E lá, esse amigo que foi chamado, levantou os braços e ficou ali contemplando ao Senhor. O outro ajoelhou e começou a falar, e pedindo, até que ele cansou. Aí falou, fulano, vamos descer, porque Deus não falou nada comigo. E o outro falou assim, puxa, Deus me falou tanta coisa. Ele falou, pois é, rapaz, eu orei tanto e Deus não falou, e você não orou e Deus falou. Eu falei, talvez seja por isso. Para de falar. Para de falar. Nós vivemos num século que não tem espaço para meditação, para contemplação. Uma vez eu vim com minha esposa para Belo Horizonte, de Jundiaí a Belo Horizonte são 580 quilômetros. Nós gastamos 3 dias. 3 dias. Porque tinha uma flor, a gente parava. Tinha um riacho, a gente parava. Tinha uma paisagem bonita, a gente parava. 3 dias, que 3 dias fantásticos. Fiz a mesma coisa com ela para Porto Alegre. Sem pressa. Amados, a viagem é tão importante quanto a chegada. Às vezes mais. Será que a gente pode viver essa viagem com o Senhor Jesus Cristo, contemplando a Ele e contemplando a beleza da santidade dEle, sem esperar resposta para nada? Será que a gente pode cultivar isso, amados? Que Deus fale ao nosso coração sobre isso. Voltando para 2 Coríntios. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso consolo e conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Se você participar do sofrimento de Cristo, você vai ser participante das consolações de Cristo. Amém? Vamos caminhar um pouco mais? 4, para a formação do caráter de Cristo em nós. Uma frase do livro do C.S. Lewis, que diz que o sofrimento finca a bandeira da verdade na fortaleza do rebelde. O sofrimento traz a bandeira de Cristo na fortaleza do rebelde, marca a posição e começa a trabalhar na vida daquele que é rebelde, ou seja, na nossa vida. Esse sofrimento, ele é produzido ou permitido por Deus, com o propósito de nos santificar e desenvolver a salvação que temos recebido, como aconteceu com o povo de Deus no deserto. Eu creio que você já meditou sobre isso, mas eu quero lembrar a você que quando o povo sai do Egito em direção a Canaã, eles poderiam fazer esse trajeto em cerca de 15 dias. Não mais que isso. Mas eles ficaram 40 anos. Eles tinham toda uma cultura egípcia. Lembra que quando Deus fala para Moisés, para que ele fosse libertar o povo, Moisés faz uma pergunta que parece improcedente. Ele diz, quem é que me enviou? Lembra dessa pergunta de Moisés? Se o povo perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Parece uma pergunta descabida. Mas você tem que lembrar que o povo ficou no Egito 430 anos.
E em 430 anos, ou seja, 10 gerações, muita coisa muda. Muito costume do tempo antigo é mudado pelos costumes do local onde você está. Me compreende, não? E os egípcios tinham milhares de deuses. Milhares. E o povo de Deus que estava ali tinha muito contato com os deuses dos egípcios. Então Moisés precisava saber qual era o Deus que o estava enviando, para ele poder falar ao povo. E qual foi a resposta do Senhor? O que ele quis dizer com isso? Que ele era e os outros não eram. Eu sou. Eu sou te enviou. É a mesma frase que Jesus usa quando diz que antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão. E Moisés vai com essa certeza. E vocês se lembram da agonia de Moisés? 10 pragas, até que o povo saia. Mas o povo vai chegando no deserto e em meio ao sofrimento, o que é que eles manifestam? O desejo de voltar atrás. O desejo de voltar atrás. Ou seja, ainda havia dentro deles coisas que puxavam para trás. Aqueles 40 anos foi o tempo que Deus precisou, se é que Deus precisa, né? É o tempo que Deus precisou para tirar todo resquício egípcio da vida deles. Se aquele povo saísse do Egito e entrasse direto em Canaã, Canaã seria uma nova sucursal do Egito. Eles fariam as pirâmides, eles adorariam aos deuses egípcios, eles levariam toda a cultura egípcia para dentro de Canaã. E eles precisavam passar por um tempo de purificação. E o deserto tem essa propriedade de nos purificar. Amém? Então não reclame quando você estiver entendendo que Deus pôs você no deserto. O deserto é o lugar da revelação. Foi no deserto que o povo recebeu as leis. Foi no deserto que a rocha brotou água. Foi no deserto que vinha maná todo dia. Foi no deserto que a roupa não se gastou. Foi no deserto que o sapato não se gastou. Foi no deserto que a nuvem vinha com o povo. Foi no deserto que o fogo ali estava todos os dias. Quanta coisa Deus fez no deserto, se revelando àquele povo. Não reclame do deserto. Quando Deus falar com você assim, vamos para o deserto, você fica ansioso para ir para o deserto, porque é lugar de revelação do Senhor. É onde você e Deus se encontram. É o lugar onde você vê Deus, com todo o poder que Ele tem. Enquanto a gente estiver no Egito, a gente vê Faraó, vê egípcio, vê deuses. Mas quando Deus tira você para o deserto, você tem a chance de se encontrar com o verdadeiro Deus, o Deus eu sou. Graças a Deus pelo deserto. Nunca mais você vai reclamar do deserto. Quando alguém falar assim, irmão, estou no deserto, fala assim, puxa vida, eu queria estar com você. Nem tanto. Eu estava vendo uma vez uma reportagem sobre o deserto. Gente, quanta coisa bonita no deserto, quanta vida tem no deserto. Quanta vida tem no deserto. E para nós encontramos ali a vida de Deus. Você sabe disso? Não. Deixa Deus levar você para o deserto. Jesus foi levado para o deserto. Amém? E para que ele foi levado para o deserto? Para afirmar os valores. Mas dizer assim, espera aí, mas Jesus precisava afirmar valores? Precisava. Quando Jesus sai das águas, o que é que ele ouve? Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E o texto diz que Jesus é levado para ser tentado. E qual é a frase que Satanás usa?
Se tu és. O que Deus falou antes? Tu és. O que Satanás fala? Se tu és. Amado, Satanás não mudou a forma de agir. Ele sempre vai colocar em dúvida o que Deus nos fala. Foi o Espírito Santo. Em nome de Jesus, sai de mim, espírito de deserto, né? Mas não é assim? A gente é meio fora da caixinha, né? A gente ora pedindo livramento do deserto. Mas olha só, é lá no deserto que Deus se encontra conosco. Saiamos, pois, fora do arraial para nos encontrar com Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Toda vez que eu estou numa batalha, uma situação adversa, eu sempre oro para que Deus me livre daquilo. E como todas as coisas cooperam para o nosso bem, de uns tempos para cá, eu peço graça e peço para Ele, se possível, me livrar desse cálice. Mas uma coisa é certa, quando você vai para o deserto ou vai para situações adversas, você vai ter um medo, você não tem segurança ali. Isso só tem dois caminhos: ou refuga, corre, ou enfrenta. E ao enfrentar a gente cresce, ao refugar a gente reclama. E é o que eu percebo na minha experiência. Amém. Tiago, capítulo 1. Só daria quanto tempo mais aqui? Eu tenho pilha alcalina, viu? Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por variadas provações. Vamos repetir isso aí? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você entendeu? É isso mesmo. Tende por motivo de grande alegria. Não é por causa da provação em si, mas é por aquilo que ela produz em nós. E a palavra várias, em outras versões fala de variadas, é uma palavra grega muito interessante. É a palavra multicolorida. Tenha por motivo de grande alegria o passardes por multicoloridas provações. Porque as provações têm cores diferentes. Tem aquela provação assim, que é aquele branco gelo. Assim, provaçãozinha. Tem aquela creme um pouco mais forte, até aquela roxa quase preta. Mas você sabia que a graça também é chamada de multicolorida graça? Que para cada tipo de provação tem a sua graça correspondente? Você sabia? Então, quando a provação vem, já tem junto o escape. Já tem junto o fortalecimento, já tem junto a mão de Deus com a gente. Tende por motivo de grande alegria o passardes por variadas provações, sabendo
que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, a fé confirmada, produz perseverança. Você se considera uma pessoa perseverante? Mezzo. Então, você sabe o que é que produz perseverança? A fé na provação. Se você for provado e exercitar a fé, você vai aprender perseverança. Você acha que falta perseverança na vida da igreja? Sim ou não? Quantas pessoas você conhece que no começo do ano faz algumas promessas, alguma agenda assim? Quantas pessoas você conhece que faz isso? Nesse ano, põe lá na agenda, eu vou fazer isso, fazer isso. Isso no dia 1º de janeiro. No dia 2 você perde a agenda. Eu tenho dito para os irmãos, não põe muito plano não, põe um só e cumpra aquele. Não fiquem em muitas coisas, fiquem em um só e cumpra aquilo. Terminou, passa para o outro. Terminou, passa para o outro. Amém? A gente se enrola muito, porque faz essas coisas. Prometo que vou fazer, tá. Não promete nada não, faz uma só. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Perfeito, íntegro e eficiente, e eficaz. Amém? Aí a pergunta é, vale a pena passarmos por variadas provações? Vale a pena. Mas é um passo mais, precisamos nos alegrar com grande alegria. Bom, 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro está falando? Tem crente que está passando por uma tribulação e fala, gente, está acontecendo um negócio estranho comigo, tem cada luta. Um negócio estranho. Querido, você não leu a letrinha pequenininha quando você ouviu o Evangelho do Reino, não? Que não era tão pequenininha. Que não era tão rodapé. O problema, sabe, gente, é que às vezes a gente ouve um Evangelho que não é o do Reino. A gente ouve um evangelho de muita promessa e pouca demanda. A gente esquece que no reino de Deus, a gente não faz a nossa vontade. A gente faz a vontade dele. A gente esquece disso. A gente esquece que o Senhor falou para nós que nesse mundo teríamos aflições. A gente esquece disso. Bom, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Somos participantes das aflições de Cristo. Que coisa tremenda. E vamos ser participantes na sua glória. Somos da aflição e seremos da glória. Vamos ler outro texto? Você percebeu quanto texto tem na Escritura a respeito de aflição, de sofrimento? É que a gente tem assim a mania de deixar o remédio mais amargo de lado. Mas o remédio amargo é que faz efeito. Atos, capítulo 14, mostra Paulo voltando de uma viagem missionária. E eles estão voltando, passando por cada cidade. E lá no versículo 21, ele diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra,
Icônio e Antioquia, confirmando. Vocês perderam o texto? Atos 14, 21 e 22. Confirmando o ânimo dos discípulos. Como é que ele confirmava o ânimo deles? Preste atenção. E exortando-os a permanecer na fé, porque importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? É através de muitas tribulações. Hã? Isso. Você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido. Faz parte, amados. Faz parte. Faz parte. E o que é que isso produz em nós? Isso nos limpa de tudo aquilo que a gente carregava do Egito. Amém? Não sofrimento porque Deus gosta de nos fazer sofrer. É porque Deus tira de nós o que não serve. E isso dói. Isso dói. Você conhece a história de Abraão? Quando Deus lhe pede o filho. É impressionante como Deus é específico. Ele disse para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, o filho a quem amas, a Isaac, só faltou dar o CPF. E caminho de 3 dias, me oferece. 3 dias para pensar. Por que não falou assim, vai atrás da barraca lá, mata o menino, aí quando você cair em si, você já fez e pronto. 3 dias. E o pior, é que no meio do caminho o menino perguntava: pai, cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Eu não sei você, mas para mim seria um negócio muito terrível. Eu falar: filho, ó, Deus vai prover, mas eu não quero te falar que Deus pediu você. Mas você sabe que eu entendi, amados, que Deus não estava atrás de Isaac. Deus queria Abraão. Deus queria Abraão. O negócio de Deus não era com Isaac. Deus queria o coração de Abraão. E ele não podia colocar o seu coração nem na promessa de Deus. Era colocar o coração em Deus. Você sabe que o Espírito Santo arde em ciúmes por nós. A palavra diz que nós somos propriedade. O que significa isso? Que Deus é o dono da nossa vida e não tem sócio. Ele não tem sócio. Ele arde em ciúme por nós. Ele não nos divide com ninguém, nem conosco mesmo. Amém? Você é propriedade exclusiva dele? Sim ou não? Vivamos assim. Vivamos desta forma. Deuteronômio 2. Aliás, 8:2. Eu vou ler somente alguns versículos só para a gente encerrar essa noite aqui. Deuteronômio 8. O 2 em diante diz assim. 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Como é que eu ia descobrir que o que sai da boca de Deus é suficiente para a minha vida?
é quando Deus tira outro tipo de comida. Amém? Como é que eu sei que o meu coração vai guardar as coisas de Deus? É quando eu sou levado para o deserto, quando eu sou provado. Não era Deus que eu precisava saber, sou eu quem precisa saber o que está no meu coração. Coração corrupto, enganoso, um coração que esconde coisas, um coração que me manuseia, que me manipula, um coração que esconde coisas de mim mesmo. Graças a Deus, a palavra de Deus diz que é o Senhor quem derrama luz nas minhas trevas, e na luz dele eu vejo a luz. É por isso que o salmista diz: sonda-me. Mas antes, sonda-me, pois tu me conheces. O que é sondar? Sondar é você mandar uma sonda lá para baixo da terra e tirar uma amostra do que está lá dentro. É isso que o salmista está pedindo: Senhor, revela o que está em mim, porque eu não me conheço. Sabe aquelas pedras que ficam no terreno baldio muito tempo? E você levanta a pedra, que está ali parada há muito tempo. O que é que tem lá embaixo da pedra? Minhoca, barata. É isso que o salmista está pedindo: Senhor, levanta a pedra do meu coração para eu ver o que tem lá embaixo. E às vezes Deus levanta a pedra na frente dos outros. É naquela hora que você explode, que você xinga, que você reclama. A pessoa fala assim: poxa vida, não esperava isso de você, meu irmão. Aí você fala: nem eu. Mas é que tinha coisa escondida dentro de mim, e eu não via. Então, Senhor, sonda-me, pois tu me conheces. Mostra para mim se há algum caminho mau aqui dentro. Essa é a nossa oração, amados. O deserto faz isso. O deserto faz isso. E por fim o deserto nos ensina que a palavra de Deus nos sustenta. O deserto nos ensina que o pão de Deus nos basta. Nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Só do Senhor. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos preenche. O Senhor nos completa. O Senhor é nossa satisfação. Pois Ele é o meu pastor. E eu não sinto falta de mais nada. Amém? Você pode orar? Vamos falar com Deus? Conversa com Ele. Derrama o seu coração diante dEle.